Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Auxílio emergencial volta a ser pago a partir da próxima terça-feira. O calendário prevê 4 parcelas entre abril e agosto. A Anvisa aprova o uso emergencial da vacina da Janssen contra a Covid-19, que é aplicada em dose única. E você vai ver também. Na primeira reunião, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia discute a compra de imunizantes pela iniciativa privada. E o presidente Bolsonaro volta a criticar as medidas de restrição. O estado de São Paulo antecipa para sexta-feira a vacinação das pessoas com 68 anos. Desemprego atinge 14 milhões e 200 mil pessoas no Brasil, segundo o IBGE. A taxa do trimestre encerrado em janeiro foi a maior da série histórica. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram hoje que investigam uma variante do novo coronavírus identificada em Sorocaba, no interior do estado. O repórter Murilo Rincon tem mais informações para a gente, né, Murilo? Boa noite para você. Conta para a gente os detalhes. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, inicialmente, houve a suspeita de que o caso registrado em Sorocaba se tratava da variante sul-africana. Mas, após a análise aí da genética do vírus, foi concluído que a variante encontrada no interior do estado de São Paulo é semelhante, parecida com a encontrada na África do Sul. Além disso, a paciente, uma mulher de 34 anos, não tem histórico de viagem. Por isso, o Instituto Butantan avalia a possibilidade de se tratar de uma nova cepa do vírus, possivelmente derivada da variante P1, aquela que foi encontrada, identificada pela primeira vez em Manaus, conhecida como a variante brasileira. Mais cedo, durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou sobre este caso. Veja na reportagem. Em princípio, os dados são de que é um caso autóctone, ou seja, não teve relação com viagem ou com contato com pessoas da África do Sul. E é uma variante que já tem algumas assinaturas um pouco diferentes da variante original, que indica uma provável origem local mesmo, a partir da variante P1. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, só nas últimas 24 horas foram 3.869 mortes por Covid-19 no Brasil. Este número é o maior registrado desde o início da pandemia. Agora, o país já soma 321.515 óbitos decorrentes da doença. Em São Paulo, mais uma vez, esse número ficou acima dos 1.000. Foram 1.160 óbitos nas últimas 24 horas. O estado tem quase 13 mil pacientes em leitos de UTI. São números trágicos em um momento em que o estado atravessa uma fase emergencial. São Paulo tem hoje uma ocupação de leitos acima dos 91%. E agora uma última informação, o governo de São Paulo antecipou para esta sexta-feira, dia 2, a vacinação para idosos de 68 anos. A previsão inicial era de que esses idosos começassem a ser imunizados na segunda-feira. Essa antecipação foi feita hoje, durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes, e você acompanha agora na reportagem. A ocupação de leitos de UTI em São Paulo atingiu 92,2% no estado e 91,8% na região metropolitana. Para tentar diminuir esses números, hoje o Hospital das Clínicas anunciou a abertura de 163 leitos para casos graves de Covid-19, sendo 58 de unidade de terapia intensiva. A medida é necessária para garantir o atendimento aos pacientes pelos próximos dias, já que o governo prevê uma queda no número de internações somente a partir de meados de abril. Estamos com uma velocidade de 0,7%. Caiu de 13,3% para 2,1%, 1,2%, agora 0,7%. A nossa expectativa, Flávia, é que a partir do dia 6 do mês que vem, 6 de abril, quando nós completarmos 30 dias da fase vermelha, esse número passará a ser negativo. Uma outra preocupação é o chamado kit intubação. Segundo o secretário, os itens enviados pelo governo federal na semana passada duraram apenas 48 horas. Para não faltar o medicamento, a Secretaria de Saúde inclui novas medicações nos protocolos de atendimento. Nós ampliamos o nosso cardápio de possibilidades junto
com a Associação de Medicina Interna Brasileira, de Medicina Intensiva Brasileira, a MIB, e também a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no sentido de se utilizar de alguns protocolos que podem usar medicações que estão disponíveis, que não estão escassas e que deixaram de ser usadas por algum motivo, sem colocar nenhum dos nossos pacientes em risco. O governo também anunciou a criação de uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto, que vai ajudar no abastecimento dos hospitais da região. São Paulo também vem ampliando a aquisição de cilindros, com a compra de 2.000 unidades e 1.000 concentradores de oxigênio, para socorrer municípios que estão em situação de emergência. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a liberação de 3.400.000 doses da vacina para o Ministério da Saúde. Com isso, o Instituto Butantan completa 36.200.000 doses da Coronavac encaminhadas ao Programa Nacional de Imunização. Até o final do mês de abril, vamos entregar 46 milhões de doses da vacina do Butantan e até 30 de agosto, 100 milhões de doses desta vacina que está salvando milhões de brasileiros em todo o Brasil. A Prefeitura de São Paulo entregou hoje a primeira usina geradora de oxigênio para o combate da Covid-19. O gerador chegou ainda pela manhã ao Hospital Municipal Capela do Socorro, na zona sul da cidade. Outras 18 usinas ainda serão entregues e juntas terão capacidade para produzir 9.000 metros cúbicos de oxigênio por dia, o equivalente a 900 cilindros. O volume é suficiente para abastecer 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI nos hospitais e unidades de pronto atendimento. Essa usina vai começar a funcionar amanhã. Então, eles não vão entregar todas no dia 30, vão entregar gradativamente durante esse período. A nossa previsão é que até o dia 30 de abril estejam todas funcionando. Além das usinas, a cidade contou também com a doação de 400 cilindros de oxigênio pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. De acordo com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o oxigênio está em nível crítico em 122 cidades do estado. Está presa em Belo Horizonte uma cuidadora de idosos que se passou por enfermeira para vacinar um grupo de empresários contra a Covid-19. A Polícia Federal investiga a origem dos supostos imunizantes. A cuidadora de idosos Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas foi presa em casa, em Belo Horizonte. De acordo com as investigações, ela se passou por enfermeira e é a principal responsável pela vacinação de empresários do setor de transporte em uma garagem de ônibus na capital mineira. Cláudia seria a mulher que aparece de jaleco branco neste flagrante registrado no dia da imunização clandestina. O filho dela, Igor Torres de Freitas, e o motorista que transportou as doses também foram levados para a superintendência da PF para prestar esclarecimentos, mas foram liberados. A Polícia Federal quer saber agora qual é a origem das supostas vacinas aplicadas no grupo de empresários. Os agentes trabalham com 3 linhas de investigação. Os imunizantes podem ser falsificados ou foram importados ilegalmente ou ainda teriam sido desviados do Ministério da Saúde. Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram doses de vacinas contra a gripe e ampolas de cloreto de sódio. A PF investiga se esses materiais foram usados pela falsa enfermeira na vacinação ilegal. Nenhum imunizante contra a Covid-19 foi identificado. A Polícia Federal suspeita até que sejam falsos. A informação sobre a vacinação clandestina foi publicada na edição online da revista Piauí. Segundo a reportagem, cerca de 50 pessoas teriam recebido a primeira dose e cada um pagou R$ 600 pelas 2 aplicações. Na última segunda-feira, os irmãos Rômulo e Robson Lessa, donos da empresa de transporte Saritur, admitiram em depoimento que compraram vacinas contra a Covid-19 de procedência ilícita. Cláudia Mônica foi encaminhada para um presídio feminino de Belo Horizonte. Ela já tinha passagem por furto e deve responder pelos crimes de falsificação, corrupção e adulteração. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. E agora vamos falar das vacinas de verdade. A Gabriela de França tem os dados atualizados da vacinação no Brasil.
Isso mesmo, Mauro. No nosso telão aqui, hoje, foram 17.477.006 pessoas que já receberam até esta quarta-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dá aí 8,25% da população brasileira. Dessas pessoas aqui, 5.060.802 já receberam reforço do imunizante, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que dá 2,39% da população do nosso país. Agora vamos ver os estados que mais vacinaram aí de acordo com o número da população. A gente tem aqui na liderança Bahia, onde 10,54% da população já foi vacinada. Em segundo, Amazonas, com 10,9% da população vacinada. E Mato Grosso do Sul, onde 10,8% das pessoas aí já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. Obrigado, Gabi. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. 12 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro e em mais 11 estados contra fraudes no auxílio emergencial e em dívidas do governo. Cerca de 300 agentes da PF cumpriram 12 mandados de prisão e 77 de busca e apreensão. O alvo é uma organização criminosa suspeita de desviar pagamentos do auxílio emergencial e de precatórios judiciais, que são dívidas do governo. As investigações iniciadas no Mato Grosso apontaram que funcionários da Caixa Econômica Federal forneciam informações privilegiadas para a quadrilha. 9 servidores públicos foram afastados dos cargos. O empregado da Caixa, cooptado pelos estelionatários, pelos integrantes da organização, repassava para a liderança da organização informações do precatório para que a liderança da organização confeccionasse os documentos a fim de realizar o saque. Na ação de hoje, uma mala com grande quantidade de dinheiro e documentos falsos também foram apreendidos. O estelionatário se dirigia à agência da Caixa, eles foram a várias agências espalhadas pelo país, sacava o precatório, sacava aquele valor e difundia em várias contas. Fazia por meio de depósito, por transferência, a pulverização do valor a fim de ocultar mesmo a origem ilícita e lavar o dinheiro. O esquema teria desviado mais de 15 milhões de reais. Em nota, a Caixa informou que deu apoio à operação e coopera com as investigações. Disse também que adotou diversas medidas para combater qualquer possibilidade de fraude e que vai instaurar procedimentos administrativos para apurar eventuais atos ilícitos. Policiais realizam parto de emergência em Mato Grosso do Sul após pedido de socorro durante operação em rodovia. Os policiais de fronteira realizavam uma operação por meio de um bloqueio na rodovia a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A equipe foi surpreendida com um pedido de socorro. Era uma mulher de 24 anos que estava em trabalho de parto. A amiga que dirigiu o carro viu os policiais e imediatamente pediu ajuda. Eles tentaram ir até a cidade mais próxima, mas devido à urgência do caso, o parto teve que ser realizado ali mesmo por um dos policiais. E o número de casos de câncer de mama cresceu em todo o mundo no ano passado. Foram mais de 2 milhões de diagnósticos. E o desafio para muitas pacientes foi continuar o tratamento durante a pandemia. Luciana entrou para a estatística dos novos casos de câncer de mama em 2020. Foi no mês de março, exatamente um ano atrás, que ela recebeu o diagnóstico. E o pior, no começo da pandemia. Mesmo assim, não desanimou. Mesmo estando nessa pandemia, eu sabia que eu precisava resolver esse problema, encarar de frente esse problema. Lógico que tomando todos os cuidados necessários. E também, graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade
em manter o acompanhamento dos meus médicos. Mas muitos exames e tratamentos foram interrompidos nesse período por causa da Covid-19. O que de fato aconteceu foi uma alteração na programação dos tratamentos de quimioterapia, hormonioterapia, no exame de prevenção. Essas pacientes ficaram arredias a buscar os serviços de saúde com medo de se contaminarem em ambientes hospitalares, e isso promoveu uma mudança radical no tratamento do câncer. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fez uma pesquisa com 120 médicos dos sistemas público e privado de saúde para avaliar os impactos da Covid-19 no tratamento do câncer. 74% disseram que um ou mais pacientes interromperam ou adiaram o tratamento por mais de um mês durante a pandemia. Quase 70% deles acreditam que as cirurgias oncológicas foram as mais afetadas, um risco que pode ser irreparável. Pacientes que estão em quimioterapia, que têm uma intenção curativa, se interromperem o tratamento, podem comprometer esse resultado. E mesmo pacientes que estão fazendo um tratamento que não é um tratamento de uma doença curável, mas de controle da doença, se interromperem, podem ter um agravamento da doença e prejudicarem a sua evolução. Outro alerta é o risco de adiar os exames de prevenção, que resulta no aumento no número de diagnósticos tardios. A repercussão da pandemia vai ser sentida em alguns meses à frente, principalmente com o aumento do número de casos avançados de câncer por atraso nos seus exames de prevenção. Muitos diagnósticos que seriam feitos mais precocemente, justamente por essa dificuldade de acesso, estão sendo postergados e nós vamos ter esses diagnósticos numa fase mais avançada, reduzindo o risco, reduzindo a chance de cura desses pacientes. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que em 2020 foram diagnosticados mais de 2.200.000 casos de câncer de mama no mundo, representando 11,7% do total. Em segundo lugar, vem o câncer de pulmão, com 11,4%. Aqui no Brasil foram 66.280 novos casos e 18.068 mortes por câncer de mama no ano passado, segundo o Ministério da Saúde. Se descoberto precocemente, as chances de cura podem chegar a 95%. Luciana descobriu o câncer por meio dos exames de prevenção. Descobriu também que existe outro remédio para vencer a doença. O tratamento, 50% é a sua força mental, sua vontade de viver, de acreditar que vai dar certo, o seu otimismo, o seu bom humor. A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial vai começar na próxima terça-feira. Menos pessoas terão acesso ao benefício e ele vai custar 43 bilhões de reais ao governo federal. Este ano, o auxílio emergencial será pago em 4 parcelas. O calendário de pagamentos foi divulgado após uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os órgãos envolvidos na execução do programa, como a Caixa e o Ministério da Cidadania. Os pagamentos começarão na próxima terça-feira, dia 6 de abril, para os beneficiários que nasceram em janeiro. Os valores são liberados, em média, a cada 2 dias, sempre de acordo com o mês de nascimento. Assim, o calendário segue até o dia 30 de abril. Os beneficiários que são oriundos do Bolsa Família começam a receber no dia 16 de abril, de acordo com o próprio calendário do programa. Será pago o benefício que tiver o maior valor. Os depósitos serão feitos na poupança digital da Caixa, assim como ocorreu em 2020. A atualização do aplicativo Caixa Tem é recomendada pelo banco, mas não é obrigatória. Os saques em dinheiro só estarão liberados a partir do dia 4 de maio e também seguem uma escala de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Faremos no mesmo racional, exatamente para minimizar as aglomerações. Faremos primeiro os depósitos nas contas digitais, todos já têm, então na verdade não há necessidade de abrir novamente essas contas. Isso é muito importante para acelerar o pagamento. Terão direito ao benefício pessoas desempregadas ou trabalhadores informais que tenham renda familiar mensal de até 3 salários mínimos,
desde que a renda por pessoa da família seja inferior a R$ 550. Não haverá nova etapa de cadastros, por isso, só irá receber quem já teve direito ao benefício em 2020. Não poderão receber trabalhadores que têm carteira assinada, quem recebe outros benefícios do INSS, como aposentadoria ou pensão, quem teve direito ao benefício em 2020 e não movimentou o dinheiro, estagiários, médicos residentes, estudantes que recebem bolsa, presidiários, quem teve renda acima de R$ 28 mil em 2019 e quem tinha bens com valor acima de R$ 300 mil até o final de 2019. Além de todos esses critérios, apenas um integrante da família poderá ser beneficiado. As mudanças nas regras de pagamento fizeram com que o número de beneficiários encolhesse. Em 2020, 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. A previsão para este ano é que 45 milhões e 600 mil famílias sejam beneficiadas. Os valores também foram reduzidos em relação ao ano passado, quando foram pagas parcelas de R$ 600 e R$ 300. Agora, as famílias em geral vão receber R$ 250. Beneficiários que moram sozinhos terão direito a R$ 150. Para as mulheres chefes de família, o valor chega a R$ 375. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu que os valores são baixos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Mesmo com as reduções, o programa custará 43 bilhões de reais aos cofres públicos, recurso que sairá de créditos extraordinários, ou seja, dinheiro que vem de fora do orçamento e representa o endividamento do Estado. O presidente também admitiu o peso que o benefício representa na economia. É mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre, isso pesa para todos nós, é uma conta que fica para nós e talvez para gerações futuras também. O desemprego no Brasil bateu recorde ao atingir mais de 14 milhões e 200 mil pessoas no trimestre encerrado em janeiro. É o maior número já registrado pela série histórica do IBGE, iniciada em 2012. A taxa de desocupação é de 14,2%. Em um ano, o número de desempregados aumentou em cerca de 2 milhões e 400 mil brasileiros, alta de 19,8%. Os presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram da primeira reunião do Comitê de Combate à Covid-19. Durante o encontro, foi discutida a possibilidade da compra de vacinas pela iniciativa privada. O primeiro encontro do comitê ocorreu no Palácio do Planalto. O grupo tem participação de representantes do Executivo, do Congresso Nacional e dos governadores. Ao final, nenhuma nova ação ou medida efetiva foi apresentada. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, afirmou que apresentou uma proposta para que a iniciativa privada possa comprar vacinas para imunizar funcionários e familiares. Pela lei em vigor, essa hipótese só seria possível após a vacinação de 100% do público prioritário pelo SUS. O argumento é de que o governo federal já contratou mais de 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, o que seria suficiente para vacinar toda a população brasileira. A iniciativa privada talvez nesse momento possa ter uma agilidade por outros caminhos que possam trazer outras vacinas para o Brasil, e qualquer brasileiro vacinado é um a menos na estatística que pode correr risco de contrair o novo vírus. Nós temos que alargar, que avançar no sentido de dar maior cobertura, ajudar as políticas públicas, fortalecendo o SUS, mas essencialmente nós estamos num momento de guerra. E na guerra vale tudo para salvar vidas. Responsável pela interlocução com os governadores dentro do comitê, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, destacou a importância da atuação do colegiado. Um grande passo de unificação, de demonstração dessa união entre os poderes da República, com o objetivo comum de enfrentamento organizado, técnico, científico, com planejamento e com ações que decorram desse planejamento, para esse enfrentamento da pandemia que tem se agravado
cada dia mais. Visão compartilhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que reiterou as necessidades das medidas sanitárias para frear a disseminação do vírus durante o feriado da Semana Santa. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Se o encontro de hoje terminou sem um anúncio de nenhuma medida efetiva, uma coisa ficou evidente. Apesar da busca pelo alinhamento das ações, o presidente Jair Bolsonaro, que participou da reunião, deixou claro que não mudará a postura em relação às medidas que impõem a restrição de circulação de pessoas ou o fechamento do comércio. Durante o anúncio do início do pagamento do auxílio emergencial, Bolsonaro voltou a criticar as medidas de distanciamento social e os decretos estaduais. Temos assistido em vários países na Europa uma fadiga, um estresse no tocante à política de lockdown. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. Mesmo diante do posicionamento do chefe mais tarde, em participação em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender o distanciamento social e reafirmou a meta de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial no Brasil da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Janssen. O imunizante é o único, até o momento, aplicado em apenas uma dose. A Anvisa, por outro lado, negou o pedido do Ministério da Saúde para importar 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. A aprovação do uso emergencial da vacina da Janssen, que é do grupo Johnson & Johnson, foi por unanimidade. O entendimento dos 5 diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi o de que os benefícios da utilização são bem maiores que os riscos. Por se tratar de uso emergencial, o imunizante, o único até o momento aplicado em apenas uma dose, só poderá ser utilizado em públicos específicos, como idosos e índios, por exemplo. O governo federal já tem negociadas 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que chegam ao Brasil a partir do 3º trimestre. Na mesma reunião, a Anvisa, também por unanimidade, rejeitou um pedido do Ministério da Saúde para importar 20 milhões de doses do imunizante indiano Covaxin. Os diretores entenderam que não foram entregues documentos essenciais. No entanto, nada impede que uma nova solicitação seja feita à agência. A decisão deve alterar o cronograma de entrega do governo, que contava com 8 milhões de doses da Covaxin ainda em março e a mesma quantidade em abril. Após um mês fechado, o comércio não essencial, que inclui bares e academias, reabriu hoje em Goiânia. O decreto da Prefeitura de Goiânia prevê horários de funcionamento específicos para alguns setores e medidas sanitárias. Bares e restaurantes podem ter lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas. Academias, quadras poliesportivas e ginásios podem ter até 30% da capacidade de acomodação. O modelo segue o escalonamento de 14 dias fechados por 14 dias abertos. O objetivo é conter a disseminação do coronavírus entre a população. Apesar das novas medidas, a rede hospitalar ainda tem alta taxa de ocupação. O novo ministro da Defesa, General Braga Neto, anunciou no final da tarde os novos comandantes das Forças Armadas. Os nomes foram escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O anúncio durou poucos minutos. O comandante do Exército será o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A Marinha será chefiada pelo almirante de esquadra Almir Garnier Santos. E a Aeronáutica terá à frente o tenente brigadeiro do ar Batista Júnior. Em breve pronunciamento, o ministro da Defesa ressaltou a importância das Forças Armadas no combate à pandemia de Covid-19. Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o governo federal e os poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia. Logo após o anúncio oficial, em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto ao lado de Braga Neto e dos novos comandantes das Forças Armadas. E o maior sortudo de 2020
virou o maior azarado em 2021. Um dos 2 acertadores da Mega da Virada não resgatou a parte dele do prêmio, parte de mais de 162 milhões de reais. O prazo era até hoje. O Procon já havia notificado a Caixa Econômica para identificar o vencedor e entregar a bolada, já que o jogo foi feito pela internet e a instituição financeira teria as informações para localizar o apostador. De acordo com a Caixa, quando o ganhador não se apresenta, o prêmio é repassado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, o FIES. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Brasil. 11.169.000 pessoas já se recuperaram da doença. 1.257.000 estão em acompanhamento. O total de mortes é de 321.000. Os dados são do Ministério da Saúde. Uma denúncia feita por um vereador de Porto Alegre indica que pacientes internados com Covid não estariam recebendo remédio para evitar a morte de doentes. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul nega o fato. A acusação revela que pacientes internados há mais de 21 dias em UTIs do estado estariam morrendo por ortotanásia, que ocorre quando o falecimento se dá de forma natural, sem a interferência da ciência. O vereador Leonel Hadi sustentou a denúncia através de relatos de um médico e de uma enfermeira. Eles trouxeram essas informações em loco. As denúncias aí têm chegado em um número realmente grande, assim, com demonstrações de imagens até de medicamentos que deveriam ter sido trocados num determinado período e não foram, e isso tem um resultado direto nas mortes e, inclusive, em sequelas, né? Depois do 21º dia, se a situação permanece grave, a tendência é que ela vai se tornar irreversível. Então, como tem essa demanda de necessidade de ocupação de leitos, então eles fazem esse acompanhamento. As denúncias ainda indicam a suspeita de que pacientes internados há mais de 7 dias em postos de saúde e unidades de pronto atendimentos estariam sendo realocados para o final das filas de UTI. São coisas tão absurdas que não merecem nenhuma resposta técnica. Sobre isso, eu não ouvi mais ninguém levantar esse tipo de denúncia, né? E acho que, felizmente, essa denúncia fica mais como um episódio bizarro no meio dessa pandemia. O diretor frisou que o estado tem tradição em serviços de saúde e não acredita na veracidade dos relatos. Já Hadi afirmou que não está culpando a classe médica e sim a política. Isso não vai ver em nenhum tipo de protocolo, sabe? Isso não vai ser uma coisa declarada. Em relação às filas de espera por leitos de UTI, a Secretaria de Saúde reforça que ela não é cronológica e que tem prioridades técnicas. E agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. E o 1º de abril vai ser com bastante nebulosidade, nuvens carregadas e chuva na região norte e em boa parte do nordeste. No sul, a previsão é de muita ventania, queda nas temperaturas na faixa leste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Em toda essa faixa em amarelo, o dia será claro e sem chuva. E essa frente fria também atua no sudeste, principalmente no litoral do Rio de Janeiro e em todo o Espírito Santo, onde deve chover a qualquer hora do dia. Em Minas Gerais, o sol aparece e pode ter uma chuva localizada. Em São Paulo não vai ser diferente, o dia começa com temperaturas mais baixas, o sol aparece, só que a máxima amanhã não passa dos 25 graus. Já no Nordeste, a instabilidade continua no Maranhão, no Piauí e no Ceará, e no litoral pode ter uma chuva isolada. Em Salvador, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Hoje a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga o prazo para entrega da declaração do imposto de renda deste ano. A data inicial é 30 de abril, mas os parlamentares querem estendê-la para 31 de julho. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você. Boa noite para você e amanhã tem mais Rede TV News. Tchau, tchau.